E vamos discutir a importância da dublagem em animes. E começar falando o que me motivou a fazer esse vídeo. Estamos vivendo um momento no cinema onde muitos animes, ainda bem, estão chegando nos cinemas nacionais. Mas sempre que chega um novo filme de anime no cinema, também surge uma velha discussão que parece que nunca fica velha, apesar de eu achar que ela já deveria ter passado, que é a discussão de por que saem tantas sessões dubladas do anime aqui no Brasil. Recentemente chegou no cinema Spy X Family Código Branco, e agora no final do mês vai chegar nos cinemas o filme do Haikyuu. E gerou uma certa discussão, ouvi na internet falando sobre Spy X Family, provavelmente vai gerar quando chegar Haikyuu, e quando chegar os próximos filmes vai acontecer a mesma coisa. Sempre eu vejo em alguns pequenos cantos da internet essa reclamação que ainda existe de por que saem tantas sessões dubladas. E por que eu falo isso? E quando você vai ver as sessões que tem normalmente do filme, a maioria é dublada e normalmente tem uma sessão legendada no horário específico. E aí acaba gerando reclamações. E isso não é exclusividade dos animes que estão indo para o cinema. Toda animação normalmente que chega aqui no Brasil, normalmente tem esse destaque de ter muitas sessões dubladas. Como, por exemplo, filmes da Disney e da Pixar. Normalmente tem muita sessão dublada e uma ou outra legendada. Isso é normal por vários motivos. O primeiro é por acreditar que o público que vai assistir a animação ainda é um público mais infantil, então prefere a dublagem. E a segunda é porque realmente, no caso dos animes, tem menos sessão mesmo, e isso acaba acontecendo. Isso motivou a fazer esse vídeo, e eu vou falar da importância de existir filmes dublados de anime no cinema e cada vez mais existir dublagem nos animes. E o primeiro ponto que eu trago muito importante é a dublagem na vida das pessoas que normalmente reclamam da dublagem. E por que eu falo isso? Porque todo mundo, no momento, não sabia ler e normalmente teria que assistir tudo que passava na TV dublado. E foi por causa disso que a gente acabou conhecendo muitos desenhos e também animes. Então, o que fez muito da nossa geração gostar de animes como Inuyasha, Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos e Yu Hakusho. Naruto eu coloco um pouco menos de Bleach, porque já estava num período onde as pessoas já estavam realmente assistindo mais online. Mas também chegaram aqui no Brasil, Sakura Card Captor, Sailor Moon, Shaman King, todos esses animes que passaram na TV, Yu-Gi-Oh!, para falar todos, você conheceu com a versão dublada. E mesmo que depois de um tempo você tenha assistido a versão na linguagem original, e hoje você pode até preferir a linguagem original, o que fez você se apaixonar por esse universo, o que fez você, por exemplo, até hoje em dia, estar consumindo um canal como o meu que fala de anime, é muito porque lá atrás você começou com a dublagem sendo influente muito na sua vida. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A dublagem como sendo um ponto importante na nossa vida como um todo. Como ela nos influenciou a gostar do que a gente gosta hoje em dia. E aí entra num ponto de uma nova geração. Se saísse só animes em japonês, ou até em inglês, por exemplo, nos cinemas, o que iria acontecer? Um público que já é um nicho, que é um público que gosta do anime, ia ficar mais restrito ainda. Porque a nova geração que acompanha animes, e muitas vezes, por ser muito novo, ainda não sabe ler, acompanha só no idioma, na dublagem em português, ele não ia conseguir assistir. A dublagem, ela acaba abrangindo um público muito maior. E aí que está a importância da dublagem como um todo em animes, de trazer uma nova geração, de crescer uma nova geração querendo consumir mais animes. Foi o que eu falei, pode ser que essa geração que hoje começou a assistir anime hoje, ele chegue mais pra frente e prefira o idioma em japonês, ele acompanha a dublagem original. Mas o que vai fazer ele se influenciar a chegar lá é a dublagem que hoje em dia aqui no Brasil é fantástica e que vai influenciar ele a querer consumir mais. Então por isso que eu acho que também tem esse ponto da importância. A nova geração. A gente reclamar já acho meio hipocrisia, considerando que a gente cresceu vendo dublado e não na linguagem original, até porque a gente não tinha muita opção na época, e a nova geração, ela está sendo influenciada, começou a gostar e adorar, porque ela realmente, ela tem essa opção para poder consumir. Ela abre um Crunchyroll, ela abre uma Netflix, ou até assiste na TV e está passando a versão dublada. E isso é fazer com que uma nova geração cresça. E apesar de não parecer, e o nicho de anime ser um nicho difícil,
É sempre legal crescer, é sempre legal novas gerações quererem consumir cada vez mais produto. Eu gosto muito de assistir anime no cinema e até para ajudar cada vez mais ter animes no cinema, pagar o ingresso. Eu fui assistir, por exemplo, o filme do O Menino e a Garça do Hayao Miyazaki, que era um público mais específico, e você via que era uma pessoa mais velha, é um grupo mais velho. Mas quando eu fui assistir, por exemplo, Demon Slayer, que é o anime do momento, vamos dizer assim, em questão de público, que saiu agora, que é o arco dos Hashira no cinema, tava lotado o cinema e a maioria era de criança, vestida com cosplay, vestida com camisa de Demon Slayer, e muito empolgada assistindo o filme. Só que eles só conseguiram assistir essa grande massa de pessoas no cinema exatamente porque ele estava dublado. Então essa é a outra importância da dublagem, a nova geração. E já que eu falei de cinema, é bom destacar mais uma vez. Olha só que interessante, Demon Slayer, o arco do trem, o Mugen Train, ele foi que saiu no cinema e ele foi a maior bilheteria do cinema japonês de todos os tempos. E aí ele chegou aqui nos cinemas nacionais, mas na época estava acontecendo a pandemia e infelizmente afetou muito o filme. Mas eu fiz um vídeo recentemente falando da importância da gente assistir filmes de anime no cinema e a dublagem ajuda muito nisso. Como eu falei, eu fui na sessão de Demon Slayer e estava lotada. Eu fui do Menino e a Garça, também estava lotada. Mas tem outros filmes que ele não tem um grande público assim. Slandunk, por exemplo. Eu amo Slandunk, acho um mangá incrível, o melhor mangá de esporte que tem junto com Haikyuu, mas ele é um mangá que ele ficou um pouco atrás em questão de tempo. Uma nova geração não vai ver. O cinema estava um pouco mais vazio, mas quando eu fui nas sessões de Naruto, quando eu fui assistir The Last lá atrás, as sessões de Dragon Ball como o do Broly, ou por exemplo, os My Hero Academia, todos estavam muito lotados. Saiu também o Sword Art Online, isso eu não consegui ver, mas também saiu no cinema nacional, e você vê que cada vez mais animes estão chegando. Isso há uns 10 anos atrás era impossível. Só que o que vai fazer isso se tornar cada vez mais possível? O que faz provar que cada vez mais vale a pena trazer filmes de anime aqui para o cinema. O que vale a pena é mostrar que o público está indo lá. O Spy X Family, Código Branco, por exemplo, que eu vou trazer crítica aqui pro canal ainda, ele estava no cinema e também está tendo sessões bem lotadas. E por que isso está acontecendo? Porque a dublagem é uma opção. Obviamente tem a versão com a linguagem original, mas se você for ver na dublagem, por ter uma geração mais nova indo consumir o filme, ele acaba trazendo mais gente para assistir o filme. Mais gente vai assistir, novas gerações sendo trazidas. E como eu falei, Demon Slayer Hashira Training Arc estava lotado no cinema. Isso é muito bom, porque a dublagem, além de fazer com que uma nova geração possa assistir no cinema, pais e filhos assistindo junto, ainda tem mais uma vantagem que ele aumenta o público e vai ajudar que talvez futuramente o seu anime preferido, que talvez nunca chegasse nos cinemas nacionais, com esse público mostrando isso, ele vai trazer. Um outro ponto que vale destacar e que é muito importante, que parece que as pessoas nunca levam em consideração quando reclamam da dublagem, é o país que a gente vive. O país que a gente vive, o Brasil, ele acaba tendo um analfabetismo muito grande. E aí não entra só em filmes de anime ou animação como um todo. Filmes de modo geral, estar no cinema dublado. Muita gente não tem uma alfabetização, não são alfabetizados. Então a partir daí o que acaba acontecendo? Ele também tem o direito de ir no cinema e querer consumir o filme, mesmo ele não entendendo a legenda. E a dublagem, obviamente, é essa opção. Tanto que não é por qualquer motivo que a dublagem é a que tem mais opção no cinema. Se você procurar uma sessão, você vai ver que a maioria das sessões são dubladas. E isso acaba sendo porque realmente a procura é muito grande. Porque adolescentes vão assistir muito dublado, crianças vão assistir muito dublado, e um público grande do nosso Brasil que não tem uma alfabetização também tem a possibilidade de consumir o cinema como um modo geral com a dublagem. Então isso também é muito importante. Saber o país que a gente vive, onde a maior parte da população não tem uma alfabetização e não ia conseguir entender, por exemplo, uma legenda, não queria acompanhar a legenda que está acontecendo em tela. E aqui, tendo a dublagem, é mais uma opção, mais uma importância mostrando para isso, que vai além até do anime, vai para um povo como um todo. E o último ponto que eu queria destacar é a nossa dublagem. Para mim, a nossa dublagem é uma das melhores que existe no mundo, em relação aos nossos incríveis dubladores que tem. Óbvio, você consegue pegar dublagens que realmente não são boas, não são bem feitas. Por exemplo, um caso clássico é a dublagem, por exemplo, da animação Enrolados da Disney, que tem o Luciano Huck que ficou terrível, quase estraga o filme. Mas quando e tem outras que não são tão boas. Mas quando você pega de modo geral, a gente tem muito dublador bom e muito dublador que faz com que as animações sejam até melhor do que a original.
principalmente quando fala em animação. E aí entra um outro plus aí nos nossos dubladores serem incríveis. Hoje em dia, a Crunchyroll tá querendo dublar quase todos os animes que tem na sua plataforma. Então não é algo que fica estranho, gera uma estranheza quando você chega no cinema. Já tem a dublagem no Crunchyroll. Então quando você chega para assistir, por exemplo, no cinema, não vai gerar uma estranheza. Vai gerar uma certa... algo normal, como a maioria do público que vai assistir um anime como Dragon Ball tá acostumado com a dublagem. Então ninguém vai reclamar de nenhum dos dubladores ali porque cresceu com aquilo. O Crunchyroll tá fazendo isso com novos animes, com Spy X Family, com Demon Slayer, que tá chegando no cinema, chegou no cinema recentemente e que tá dublado lá. Então quando o público chega também não gera uma estranheza. Então a nossa dublagem é muito boa, nossa dublagem é muito bem feita, pra mim uma das melhores do mundo, com dubladores fantásticos, e o trabalho que a Crunchyroll tá fazendo é preparar o público para não gerar essa estranheza de um anime só tem inglês ou só tem japonês e quando chegar no cinema tem uma dublagem. Então por tudo isso que eu mencionei, por isso que eu acho que é muito importante a dublagem dos animes, porque ela faz com que outras gerações cresçam querendo consumir mais, e que pra gente que já é acostumado, não é algo que vai arrancar o braço assistir um filme no cinema dublado. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu anime dublado preferido? Qual é o seu dublador nacional preferido? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.